somente ao homem tuas mãos formarei. No princípio criou o céu, o mar, a terra e tudo que nela há. Criou o homem à sua imagem e semelhança, para que ele se dominasse sobre todas essas coisas. Porém, o homem desobedeceu a ordem de Deus. Daí, Louvado seja o nome do seu Jesus, que a paz do Senhor fique com todos vocês que me ouvem nesse momento. Pedindo licença, mais uma vez, para adentrar no celular através desse programa, quando iremos falar de uma matéria muito importante. Quando eu já coloquei algumas matérias da teologia bíblica. Já falei, coloquei umas 3 matérias falando da teologia. Teologia, logia, estudo. Teo, no grego, significa Deus, estudo de Deus. Hoje vamos falar de uma matéria muitíssima importância, cristologia. Quem é Jesus? Jesus vem se revelando através do Evangelho há mais de 2000 anos. Pois bem, as seitas pseudo-cristãos, exemplo, o que as seitas, exemplo, a Testemunha de Jeová, eles não aceitam, eles não acreditam que Jesus existe, eles só acreditam em um só Deus, que é mais conhecido como Jeová. São seitas pseudo-cristãos que não acreditam na pessoa de Jesus. Todo Jesus apresentado fora das Escrituras é um Jesus falso. Eles dizem, todo Jesus apresentado fora das Escrituras, eles acham que nós pregamos um Jesus salvo. É falso. Eles são pseudo-cristãos que não acreditam na pessoa de Jesus. Cristologia, cristãos. Cristologia é a ciência de Cristo, que no grego é ungido. E no hebraico, Cristo significa no grego ungido. E hebraico significa Messias. Pseudo-cristão falso, Yeshua, Yahvé, é a salvação. Mateus, capítulo 1, e o versículo 21 e o 22. Abram a sua Bíblia aí, nós estamos estudando a matéria Cristologia, para saber quem é Cristo. Mateus, capítulo 21 e 22. E dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o marco da história. Teve aqui no século I, na sua primeira vinda. Ele esteve aqui no século I, na sua primeira vinda. A promessa de um redentor está lá em Gênesis capítulo 3 e o versículo 14, que diz da sua crucificação, quando ferirás ao calcanhar. Quer dizer, o seu inimigo para morrer pelos nossos pecados. Era uma promessa de Deus enviando o seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Gênesis 3 e o 14. Pois bem, José o carpinteiro, Mateus capítulo 1, versículo 18 e 19, que foi o pai de Jesus, humanamente falando. O pai de Jesus, José. O mesmo tentou deixar Maria secretamente. Mateus capítulo 1 e o versículo 20.
José, após receber um sonho, acreditou que aquilo não era nem dele nem de Maria, mas sim era do Espírito Santo de Deus. Assim que ele só se conformou quando teve um sonho. Um anjo apareceu e revelou, falou a José que era do Espírito Santo do Senhor. Desposada, que no grego que era Maria, ficou desposada, armazó, ajustar e juntar e remir. Se refere a esta prometida em casamento. Pois bem, Mateus capítulo 1 e o versículo 25, José não conheceu a Maria no sentido de ter relações sexuais, porque era a promessa de Deus enviar o seu filho, glória a Deus, mas ele teve que se fazer, ele se fez carne, e estando aqui na terra, Deus enviando seu filho, se fez carne, se filtrou em Maria através do Espírito Santo, para que a promessa do Pai se cumprisse aqui na terra. Mateus capítulo 1, 25. José não conhecia Maria sexualmente falando. Lucas capítulo 20, 21 e 48. A gestação pelo Espírito Santo. Ele é o filho de Davi e Jesus é descendente de Davi. Filho do homem representa sua natureza humana. Jesus nasceu durante o poder de César Augusto e morreu durante o governo de Tibério. Foi crucificado no 8º dia. Simão vê o Messias. Revelação de Simão, ele seria a salvação para todos os gentios. A revelação que Simão teve. Ele dissera que ele seria a salvação para os gentios, já que os judeus os rejeitaram. Ele veio para o povo de Israel, o seu Jesus, mas eles rejeitaram e nós o recebemos como Messias. E até hoje a nação de Israel, os israelitas, esperam a pessoa bendita de Jesus. Jesus, Lucas capítulo 2 e o versículo 41. Jesus foi educado pelos seus pais na lei. Todos os anos ia para a festa da Páscoa. Ainda na matéria Cristologia. Cristologia. Barmitava Rabino, invocava as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mateus capítulo 6, versículo Neemias capítulo 6, versículo 24 e 25. Jesus, o carpinteiro. Marcos capítulo 6 e o versículo 3. Mateus capítulo 13 e o 55. Após a morte de Jesus, Maria e seus irmãos se ajuntaram aos apóstolos. Atos capítulo 1 e o versículo 14. Simão, o Zelote, Tomé, João, Pedro, Mateus, Bartolomeu, Judas Iscariote, Filipe, André, João, Tiago, filho de Alfeu. Esses são apóstolos primários. Apóstolo significa enviados. Apóstolo significa enviados por Deus. Vamos ver agora os opositores de Jesus. Quem eram os opositores de Jesus? Era um grupo religiosos que era os fariseus. Os fariseus eram praticantes da lei, saduceus, não acreditavam na ressurreição e nem anjos, os saduceus, os herodianos, escribas,
Os escribas também eram opositores de Jesus. Eles eram compilador da lei. Jesus era 100% homem e 100% Deus. João capítulo 18, versículo 4 e 9. Humanidade e divindade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Jesus é o único mediador. João capítulo 5, versículo 26. Jesus tem vida em si mesmo. Ele também tem uma autoexistência. João capítulo 8, versículo 5, 56 ao 59. Antes que Abraão existisse, ele dissera, eu sou. João capítulo 8, versículo 21 a 24. Quem não crê em mim, como diz as Escrituras, Êxodos capítulo 3, versículo 13 e o 15. E nenhum filho de Deus é também sendo. Deus vai morrer pelo seu pecado. Jesus disse, se não credes que eu sou Yeshua, que é segundo diz os judeus, né? Que eles dizem, Yeshua, ele diz que é Jesus, é Deus. E nós conhecemos aqui no Brasil um nome, Jesus, mas para eles é Yeshua. Cristologia ainda estamos na matéria. A igreja deve ser cristocêntrica. Mateus capítulo 14, versículo 53. Isaías capítulo 3. Temos que ler o livro de Isaías, todo o capítulo 6. Jesus disse, eu sou. Fala também da sua crucificação e vinda. Segundo os Coríntios, capítulo 2 e o 8. Paulo chama Jesus de Senhor da glória. Isso revela a sua divindade. Isaías, capítulo 9 e o versículo 6. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. João, capítulo 1 e o versículo 14. Jesus é o verbo. E o verbo é quem? A palavra de Deus. Todas as coisas foram feitas através de Jesus. Ele é a sede de toda a sabedoria do homem. Porque se Jesus não conceder a sabedoria do homem, como o homem vai se expressar e falar algo se não vir da parte de Deus? Ele é a sede de toda a sabedoria. Vocês estão vendo aqui eu falar da cristologia. O que é Cristo? Quando foi que ele se apresentou? Em que século ele se apresentou? Quem era Jesus? Quem foi os pais de Jesus? Que eu já falei. Aí a matéria, cristologia. Cristo. A vida estava em Jesus. Sem Jesus, não existe vida. Se Jesus não existisse, como é que eu existi? Como é que você existia? Quem pode conceder a vida e não... Quem pode conceder a vida, se não Deus? É Deus que nos concede a vida. Eu falo como o servo de Deus falou. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, sempre eu falo nos meus vídeos, eu não temo a nenhum tipo de doença. Eu não temo a morte, porque se eu viver estou com Cristo, se eu morrer também vou com Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é o único Pai da mesma natureza. Sabendo que Jesus veio de duas distintas naturezas, uma humana e a outra divina. Na natureza humana, Jesus tem mãe, mas Jesus não tem pai. Na natureza divina, Jesus tem pai, mas Jesus não tem mãe. Isso aí é uma doutrina bíblica, que também teologia não ensina a gente. Não é tudo que a gente aprende na teologia, viu? A gente tem que pesquisar e examinar para o nosso conhecimento.
Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 18. Jesus é a imagem de Deus invisível. Ele é o primogênito. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 a 8. Jesus é o Todo-Poderoso. Colossenses capítulo 1 e o versículo 17. Tudo subsiste em Cristo. Hebreus 1, 13. Se não me falha a memória, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos ver? Hebreus 1, 13. Estamos falando da pessoa de Jesus, da matéria Cristologia. Livro aos Hebreus, capítulo 1 e o versículo 13. Hebreus capítulo 1 e o versículo tem o versículo é o versículo Hebreus capítulo 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e suscitando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus e a majestade nas alturas. Louvado seja o nome do seu Jesus. João capítulo 10, versículo 17 e 18. Jesus tem um poder sobre a sua própria vida. Lucas 13, 31. Jesus não temia a Herodes. 1 Pedro 3, 22. Os seres espirituais e os poderes são subordinados a Jesus. Olha, os seres espirituais são subordinados a Jesus. Tanto Satanás como os anjos são inferiores, são subordinados a Jesus. Glória a Deus. Jesus é totalmente santo e impecável. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Nele não conheceu o pecado. Hebreus capítulo 4 e o versículo 15. Jesus não foi tentado em tudo. Jesus não foi tentado em tudo, mas não por isso ele pecou. Ele jamais pecou, embora sendo 100% homem e 100% Deus. Hebreus 7, 26. Em Jesus não havia mancha nenhuma. 1 Pedro 1, 19. Jesus desafiava os religiosos ao encontrar pecado nele. Os religiosos queriam encontrar pecado em Jesus, mas nada achava na pessoa bendita de Jesus. Em Jesus não existia pecado. 1 Pedro 2, 22. Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Humanidade de Jesus. Jesus, ele, por ser humano, como eu falei, 100% homem e 100% Deus. Jesus sentia fome, Mateus capítulo 4, versículo 2. Jesus sentia sede, João capítulo 19 e o versículo 28. João 21, a partir do versículo 7, João era o discípulo em que Jesus mais amava. João era o discípulo que Jesus mais amava. Jesus sentia cansaço, João capítulo 4, versículo 6, sentia dor como um homem. Jesus sentia, ele era 100% homem e 100% Deus. 1 João capítulo 1, versículo 1, foi visto e tocado e vocês sabem, aquela madeira
o qual crucificaram a Jesus, de onde foi que ela veio, quando Jesus foi crucificado, é aquela madeira lá, segundo historiadores, pesava cerca de 80 a 100 quilos. Está lá em Esdras, capítulo 6 e o versículo 11. De onde veio a madeira, o qual Jesus fizeram uma cruz para ele levar até aquele determinado lugar onde ele ia ser crucificado. Leiam lá em Esdras, capítulo 6 e o versículo 11. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Jesus foi tirado da casa de Jesus. Pois bem, essa madeira que ela está falando foi tirada da própria casa de Jesus, para ele ser aquele tipo de madeira, para ele ser crucificado pelos nossos pecados. Foi tirado da própria casa de Jesus, do seu pai José. Ele sentia emoções como um homem. Sentia emoções, Mateus 9, 36, 14. Ele sentia tristeza, angústia, Mateus 26, 37. Sentia alegria também como um homem, João 15, 11, João 17, 13. Jesus chorou, Lucas 19, 41, João 11, 35 ao 36. Jesus não sabia o dia da sua vinda, Marcos 13 e 32. Jesus é conhecido em Mateus como o rei, o leão da tribo de Judá. Em Marcos ele é conhecido como servo. E Lucas ele é conhecido como homem. João ele é conhecido como o João, ele viu ele como uma águia, quando tem uma boa visão em sua divindade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda na matéria, para finalizar, João capítulo 21 e 17. Crenças acerca de Cristo. Tem várias crenças aqui que não acredita na pessoa bendita de Jesus. Por exemplo, o gnosticismo, com respeito a Jesus, não veio em carne, porque a matéria é má. Eles acreditam que Jesus não veio em carne, porque essa matéria é má. Glória a Deus. Para finalizar ou concluir o estudo dessa matéria, a cristologia, a relação da igreja com Jesus. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Petros significa pedra, num grego. Quer dizer, rocha grande e firme. A igreja existe por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, a igreja não existiria. Corpo de Cristo, Efésios capítulo 5, 22 ao 23. Nós somos o corpo de Cristo. Você é uma parte do corpo de Cristo, que é a igreja. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Toda e qualquer mensagem tem que ser cristocêntrica. E toda mensagem, toda pregação tem que ter oração, tem que ter ofertas, tem que ter adoração e palavra. A mensagem tem que ser cristocêntrica. Se não tiver esses 4 itens, a mensagem deixa de ser cristocêntrica. Tem que pregar a Cristo, tem que ter oração, tem que ter oferta, tem que ter adoração e tem que ter palavra. Que Deus abençoe. Se inscreva no meu canal Desperta Cristãos. Procure uma faculdade
mais próxima à sua igreja, sua casa, e faça seu curso teológico, assim como eu fiz na faculdade FATESB. Você recebe esse diploma e recebe a sua carteirinha de teólogo. Veja lá em um dos meus vídeos, eu fazendo a propaganda da faculdade FATESB, Fonte de Belém, mas não tem nada a ver com o ministério do Belém, viu? Louvado seja o nome do Senhor. E veja lá em um dos meus vídeos, eu fazendo o anúncio da escola onde eu estudei curso médio em teologia. E aí você vai aprender muito mais. Aqui é só apenas uma introdução da matéria, Cristologia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe e agradeço em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, eu te louvo e te agradeço. Mais uma vez, o Senhor se fez presente aqui, nesse lar e nessa família. Eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dai-nos sabedoria a cada dia. Abra a mente das pessoas para entender a sua palavra. E o que o Senhor seja sempre a mensagem central das nossas pregações. E em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai amado, Pai querido. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.